E aí, pessoal, tudo bem? Mais um episódio do Utopia 2222. Eu sou o Leonardo Cássio, sou um homem branco de cabelo castanho claro, curto. E hoje eu estou usando sem barba, e hoje eu estou usando uma camiseta amarela. E aqui comigo está a Thaís Polimene. Oi, pessoal. Eu sou uma mulher branca com cabelo castanho claro, porque eu acho que a coleção melhorou. Porque agora eu pintei meu cabelo nesse final de semana e o que era castanho claro ficou castanho claro. Então é castanho claro com franja, com batom rosa, um brinco que eu até vou tirar o fone, ó, pra vocês verem um brinco lindo de disco voador da Flex Gel. E com uma brusinha regata, meio rolê, assim. E é isso. Essa é a minha autodescrição. Estamos de fone hoje, é verdade, gente. Estamos de fone. Dica do Matheus. E hoje nós vamos falar sobre... Antes, se inscreva no canal. É verdade. Antes de falar do tema, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Entre em contato conosco pelas redes sociais, leonardo.cássio, Thaís Polimene, Thaís com H, Polimene com I no final. E o Instagram da Utopia, que eu sempre confundo. O Instagram, ó, a gente ainda tá com umas 20 pessoas só. A gente quer aumentar para depois começar a postar as coisas, todos os cortes incríveis que a gente tem feito. É Utopia 2222 Videocast. Utopia 2222 Videocast. E indica para os amigos, para a gente ter muitas visualizações também. É isso, gente. Manda aí comentários nos vídeos, sugestões, fala o que vocês estão aí. O pessoal tá gostando. Algumas coisas a gente já sabe, então tá muito importante. O tema de hoje, acho que todo mundo vai gostar, porque é um tema que é uma realidade para todo mundo. Será? Que é sonho. Sonho é realidade? Vamos descobrir agora, batendo um papo. Comece você, Thaís. Você que trouxe um livro do Freud. Trouxe, gente, coisa aqui, aprofundada. ó. Não sei se todo assunto. mundo conhece. Se chama A Interpretação dos Sonhos. É um livro do Sigmund Freud. Psicanalista, né? Foi quem inventou a psicanálise. Gente, é um livro de mais de 600 páginas, para vocês terem ideia. Primeiro, assim, por que a gente decidiu falar sobre sonho? Porque a gente sempre fala de sonho, né? A gente sonha bastante. Quer dizer, todo mundo sonha, dizem, mas a gente lembra, né? Falaremos sobre isso. Falaremos. E a gente vai contando sobre os sonhos. E até tem uma vez, você falou da Priscila Ambrosiak, em um dos últimos episódios. E teve uma vez que ela pediu para fazer uma temporada das Minas Gerais sobre sonhos. Então, é um tema que muita gente tem interesse. E aí, quando eu comecei a estudar psicanálise, eu não tinha ideia, assim, de que os sonhos para o Freud tinham sido tão importantes, sabe? Eu sabia de inconsciente, né, que a gente ouve falar. Mas o Freud escreveu esse livro no final do século XIX. E ele terminou em 1896. Mas ele segurou até 1899 para que esse fosse o livro do século XX. Então, para ele... Marca pessoal. Marca pessoal total. Veja um episódio com a Cris Dueda sobre marca pessoal, para vocês entenderem a piada interna. A referência, boa. Também. Nossa, muito. E sobre sonho, assista o primeiro episódio Utopia. Também tem um pouquinho. Também. Olha, a gente está sempre se referenciando, se autorreferenciando, maravilhoso. Mas com muitas referências externas também. E, gente, assim, não sei nem por onde começar, porque sonho permite muitas interpretações. Então, já que ela falou sobre o livro que eu estou aqui, não li o livro inteiro, né? Eu li algumas partes. O que é o sonho para o Freud, para a psicanálise? Na verdade, para o Freud, porque depois alguns psicanalistas foram mudando, né? O que eles acreditam ser sobre o sonho. A definição de sonho. Sonho é a realização de um desejo. Sempre. Qualquer sonho que você tiver, sei lá, você sonhou que estava trabalhando. Aquilo vai significar algum desejo, mas não necessariamente um desejo de trabalhar. Porque para o Freud, todo desejo está relacionado a sexo, porque... Eu acho até legal ele falar sobre isso, porque naquela época, falar sobre sexo era um tabu. Hoje em dia já é um tabu, imagina, naquela época. E então, assim, tudo ele interpretava pelas vias do sexo. Então, por exemplo, teve lá um caso, que é o caso Dora, que era uma adolescente... Dora, né? Não Dória, Dora.
que tinha uns problemas lá, não sei o quê. E aí ela teve um sonho X, e nesse sonho tinha uma caixinha de joias. Ele interpretou aquela caixinha de joias como genital feminino. E aí eu fico me questionando, né? Porque daí a menina virou e falou assim: Meu, eu sabia que você ia falar isso. Mas não necessariamente que ela concordasse com isso, porque pra ele tudo era sexo, né? Então, assim, o que eu acho desse livro da interpretação dos sonhos? Que o Freud tenta definir o que é sonho, mas é muito difícil a gente definir o que é sonho. Mas o mais importante desse livro é a interpretação. Porque o que o Freud interpretou do que era uma caixinha de joias, hoje em dia, outros psicanalistas poderiam interpretar outra coisa, sabe? Poderiam interpretar, por exemplo, que tem a ver com dinheiro, independência financeira e liberdade da família. Já seria uma outra interpretação. Então, a interpretação dos sonhos tem a ver com a pessoa que vai interpretar, com o contexto social, com o contexto histórico também, né? E aí, tem algumas linhas da psicanálise que não interpretam sonhos. Ele faz a pessoa entender o que o inconsciente está querendo dizer com aquele sonho, né? Então, não necessariamente é a realização de um desejo, o sonho. Então, assim, tem muitas coisas. Tem uma outra coisa, assim, que eu gosto muito também de relacionar, que um dos meus hobbies é fazer colagem. E a colagem também está muito associada ao sonho, porque uma das inspirações é o Salvador Dalí, e as obras dele tinham muito a ver com sonhos, né? Então, só para dar um contexto geral do que psicanaliticamente é sonho, para o Freud é isso, é a realização de um desejo. E aqui a gente vai conversar, porque para outras culturas é outra coisa. E tem uma coisa assim que eu gosto muito do Freud, é que ele fala assim, ele começa meio assim, o livro falando que antigamente, né, os povos ancestrais, eles viam o sonho como algo premonitório. Mas ele nem ataca, sabe? Ele fala, não tem nada a ver, mas ele também não fala, era premonitório mesmo. Ele fala, olha, ainda não temos estudos sobre isso. Então, isso é uma coisa legal, porque ele deixa bem aberto também. Olha, isso é o que eu acredito, mas tem outras interpretações. E é o que a gente está fazendo aqui, né? Que essa também é a ideia aqui do Utopia, para a gente trazer outras referências, né? E criar esse diálogo também com vocês. Por isso que a gente sempre fala para vocês comentarem, né? Que a gente gosta bastante. Sonho é uma coisa difícil, ela é muito ampla. Isso é um assunto que eu já tinha pensado, mas agora por conta da pauta, eu pensei um pouco mais assim. Eu acho que eu já separava o sonho em 3 coisas distintas. E hoje eu tenho certeza que eu fazia isso. Uma é o sonho como a experiência química, física, biológica do sono e o que acontece ali naquele momento que você está tendo o sono REM e tal. O negócio tipo químico mesmo, né? Você dorme e aí você tem os estágios do sono e no estágio mais profundo, que é o sono REM, que é um acrônimo, enfim. Rapid Eye Movement. Exato. E aí é nesse momento que você tem a realização da experiência do sono, que o seu corpo, inclusive, está desligado a parte motora e o cérebro está tão ativo ou mais ativo de quando você está acordado, justamente para nesse momento que você tem os ciclos. E aí eu fui aprender algumas coisas sobre o ciclo. Mas enfim, você tem a experiência do sonho relacionada ao sono. Aí tem uma segunda parte que é... Como é que eu digo isso? Seria a materialização do sonho no sentido fantástico. Então, é quando você pega e transforma o onírico em alguma coisa, como um livro, um filme, enfim, alguma coisa que você faz refletir, você sempre faz aquela analogia, isso é uma coisa do sonho, você está num espaço de sonho, de fantasia, sabe? Tem uma ligação do sonho com o fantástico. E até nesse sentido da materialização, uma questão religiosa, que você comentou agora, que é a questão do espaço do sonho para você dialogar com os ancestrais, com os deuses, enfim, que eu coloco numa caixinha diferente.
Mas isso seria um tipo de sonho pra você? É uma linha, né? Tem a linha Tá que é... bom. Porque a experiência no sentido científico é isso. Você está dormindo e você tem a Uhum. reação do cérebro. É isso. É isso. Aí você tem várias coisas aqui nesse meio, que é de cunho religioso, social, interpretação do sonho, realização de arte, enfim. Dessa coisa do fantástico, do sobrenatural, da fantasia, que eu coloco numa segunda caixinha. E uma terceira que é o sonho... Seria mais uma coisa capitalista, talvez, que é o sonho como uma meta, um objetivo, uma busca. Entendi. Tá bom. Então, você fala, qual é o seu sonho quando você crescer? Meu sonho é ser isso, ser aquilo. Para mim é diferente, apesar do conceito de ser o fantástico, o difícil, o inalcançável, que não tem controle e tal, mas é uma coisa. Estou buscando algo, tenho um sonho, um objetivo, uma meta. Então, eu penso sonho dessa forma, assim, como 3 coisas Super. distintas. A palavra sonho, né? Os Aham, conceitos total. que tem dentro deles. E eu acho curioso, falando sobre a primeira parte, assim, sobre a questão científica, porque dá para afirmar que é uma das coisas mais estudadas e que a gente tem menos conclusão de qualquer coisa. Porque a gente sabe o mecanismo, a gente sabe algumas curiosidades que a gente vai citar aqui, mas a própria ciência, ela não consegue... É aquela coisa, como é que o mundo surgiu? A gente tem algumas teorias. Sobre os sonhos, a gente tem algumas teorias, mas você não consegue comprovar tudo que está sendo dito ali com relação a isso. A gente não sabe. A gente quer saber o porquê, quer interpretar os sonhos, tudo, mas a gente não tem certeza. A gente tem certeza de algumas coisas científicas. Uma delas é que, segundo a ciência, todo mundo sonha. Você pode não lembrar, mas todo mundo sonha. E aí, coisas que eu não sabia, por exemplo, nós podemos ter mais de um sonho por noite, isso depende dos ciclos de sono. Segundo um podcast que eu ouvi, de um cientista falando sobre esses ciclos, a gente tem a cada... Isso pode variar, tem sonho que tem de 30 segundos a 30 minutos. Mas o ciclo de sono, ele muda a cada 30 minutos e é muito provável que a gente possa ter, numa noite bem dormida de sono, 3 ou 4 sonhos. Eu às vezes tenho vários mesmo. Então... Lembrar do sonho não é uma coisa comum para a maioria das pessoas. São poucas as Que louco, pessoas né? que lembram. Inclusive, esse podcast das coisas que eu vi tudo foi do Naruhodô, que a gente já citou aqui. Uma pessoa perguntou ao Altair lá, que é o cientista, e ele falou, olha, é muito mais fácil você lembrar do sonho se você for acordado durante ele do que se você acordar naturalmente de manhã, porque Olha. você ainda está processando. Não é que é agradável você ser acordado e vai, de fato, lembrar, mas é a questão, né, do funcionamento do cérebro. Coisas que eu não sabia. Animais sonham? Eu acho que sim. Mamíferos e aves, ele afirmou que sim, Oh. sonham. Agora, peixes e répteis não é conclusivo. Há indícios que, porque é de difícil estudo, mas os animais, principalmente os domésticos que a gente conhece, é A fácil gente de observar. vê, né? É É fácil de muito observar. fofo. Tem a questão do sonho, uma outra coisa. Pessoas cegas com deficiência visual sonham? Como sonho? Sonham igualmente a nós, mas eles têm a construção feita pelos outros sentidos. Então, aí eu vou usar o exemplo também que estava nesse podcast que eu vi que eu achei super fácil de entender. Quando uma pessoa vai à praia, a gente tem a visão, mas ela, né, os sentidos ali, a gente tem a questão do vento, barulho, cheiro. Eles constroem um sonho da mesma maneira que a gente, só que sem a visão. Então, são os outros elementos. Então, a praia, na cabeça da pessoa que não tem, enquanto ela está sonhando, ela vai ter os recursos para poder construir, ela vai entender a praia da maneira dela, mas ela sonha igualmente a uma pessoa que enxerga, nesse caso. Só que é uma coisa que é difícil da gente parar para pensar. Muito. Aí a outra curiosidade sobre a questão do sonho ser colorido ou não. Segundo a ciência explicada nesse podcast, a maioria das pessoas sonham em preto e branco. Meu, Isso. Eu descobri quando eu estava numa aula da pós. E aí eu não lembro por quê, mas um professor perguntou: quem sonha colorido aqui? Aí eu, levantei a mão normal, achando que todo mundo fosse levantar. Eu fui a única que levantou a mão. Eu falei, mas, gente, como assim ninguém sonha colorido?
Então, e louco, aí né? a coisa pela ciência, que é o que eu achei interessante também, que eu não sabia. A visão, aliás, a cor, ela é estimulada pela visão, Tá. né? Então, você tem essas questões físicas de luz, bababá. Quando você está sonhando, você está com o olho fechado, você não está enxergando, você está sendo um estímulo que está sendo construído, uma referência a uma imagem que você viu. Então, Certo. você não está tendo um estímulo de cor. Pelo que eu entendi, não é que não há, mas assim, ou é pouca cor ou a maioria em preto e branco. Só que aí eu fiquei pensando, como é que testa isso? Oh, é verdade. Não é muito maluco? É. Como que eles descobriram? Não sei. É. Porque assim, eu lembro que eu sonho colorido, porque eu lembro muito bem, assim, de um sonho que eu tive. Olha, gente, glitter. De um sonho que eu de carnaval. Falando em cor, É. Eu, eu tava numa cama e tinha uma colcha muito roxa, assim, bolinhas roxas e uns desenhos, assim. E eu olhei assim e falei, nossa, que bonita essa cor. Não sei o que lá. Então, eu sei que o sonho colorido, exatamente por esse sonho que eu tive. Nossa, eu era adolescente, assim. É, mas você tinha falado mais alguma coisa de sonhar colorido? então, o que eu achei interessante é o que ele faz, essa referência de que não, você na verdade, quando a gente fala que a gente está tendo uma imagem, o sonho de fato não é uma imagem, é uma projeção que você está tendo lá quando Isso. está acontecendo o sonho. Uhum. E é muito esquisito, porque a gente lembra de imagens, mas você não está reconstruindo uma imagem exatamente que você viu. Você está tendo ali uma coisa que está acontecendo lá, sinapses, e a tendência é ser preto e branco ou com poucas cores, justamente porque a gente não está tendo estímulo visual. Eu lembrei que eu ia falar. Mas aí fica muito fácil você saber que tá sonhando. Porque quando você tá vendo o negócio preto e branco, eu tô no sonho, não tô na realidade. Então, isso que é Não curioso, é? você não está vendo. Não é muito doido? Porque você não está enxergando, você está de olho fechado. Mas você tá no sonho. Você tá no sonho. Sabe por quê? Porque eu tenho uns sonhos que o pessoal chama de sonho lúcido. Isso, existe o sonho lúcido. Que às vezes eu tô numa situação muito louca, assim, eu falo, gente, isso aqui na realidade não. Isso aqui eu tô sonhando. E aí, como que eu vou descobrir se tô sonhando ou não? Se eu tivesse sonho preto e branco, eu ia falar, tô sonhando porque eu tô vendo preto e branco. Mas aí, como eu não tenho, a única forma de eu ver se eu tô sonhando ou não, eu tento voar. Aí, se eu conseguir voar, eu sei que eu tô no sonho. E já aconteceu isso, tipo, meu, então eu tô sonhando. E agora? O que eu vou fazer? Daí eu faço alguma coisa que eu quero muito, tal, no sonho. Porque é sonho, né? E, e é isso, como que. Entendeu? Sim, então, aí, gente, é aquele tipo de coisa. Aqui eu tô mais levantando curiosidade sobre o que eu ouvi, porque de fato é uma coisa que teria que se aprofundar, eu não sei, mas o que eu acho interessante é que, assim, existem recorrências de, vou dizer, de temas, porque eu não sei uma palavra melhor, de sonho das pessoas. Então, a coisa de correr, voar, fugir de alguém, sei lá, são coisas que são meio universais, assim. Muitas pessoas sonham, porque também, enfim, as pessoas são mais parecidas do que elas acham. Uhum. Essa segunda coisa que são essas descobertas sobre o sonho que eu acho, pode ter de 30 segundos a 30 minutos. A maioria é preto e branco. Você sonha todo dia, mas não quer dizer que você vai lembrar todo dia. Aí tem gente que lembra mais. Aí tem gente que diz que sonha colorido. A ciência diz que a maioria não sonha colorido. Enfim, Uhum. é inconclusivo. Assim, é Então, conclusivo, mas exato. com uma limitação, né? A gente não consegue Eu ainda. acho que devia ter mais pesquisa sobre isso. Aqui no Brasil, eu sei que tem o Instituto do Sono. E tem, mas é que é difícil de fazer. Assim, que eu conheço, as pessoas que falam muito sobre isso é o Siddhartha Ribeiro, que ele tem um livro, né, sobre. Não, né? Ele tem uma pesquisa sobre sonhos e tal. E o que eu sinto quando ele fala sobre isso é que não é muita gente que pesquisa. Pode parecer que é bastante gente, porque os que pesquisam se destacam. Eu não digo. No Brasil eu tenho certeza que é pouco, mas o que eu digo assim.
e o sonho é um tema recorrente de pesquisa há milênios. Não sei a qualidade, porque não dá para afirmar, mas desde os gregos antigos, blá, 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 existe literatura sobre isso, só que agora, com o avanço da tecnologia, se tem uma oportunidade melhor. Mas talvez é muito menos do que deveria, por conta de, enfim, pelas E você não possibilidades. sente que esse tema é meio desprezado? Eu acho que as pessoas tentam estudar isso mais se preocupando com o sono do que com o Eu sonho. acho. Também Por causa de acho. qualidade de vida e tal, do que com enfim, o entendimento do mecanismo do sonho em si. É, pra que serve, né? O sonho meio que. É porque. Porque, exatamente, porque não precisava pra gente viver, teoricamente. Ou será que precisava, né? Não sei, às vezes nas pesquisas eles poderiam estudar mais isso, mas eu sinto muito isso mesmo. Porque quando eu falo de sonho, eu sinto que as pessoas levam muito pro misticismo ou pra espiritualidade do que, vamos falar de sonho, Na então. caixinha. Sabe, a única pessoa que eu vejo que fala de sonho é o Siddhartha Ribeiro, que foi no Roda Viva pra falar sobre isso, sabe? E que ele é super respeitado. Agora, poucos, né, Deve falam ter no disso. mundo, assim, outros, com certeza tem outros Uhum, pesquisadores, sim. mas é que aquela coisa que a gente também, o conteúdo científico, acadêmico, às vezes fica muito para lá e não chega pra gente, né? Então, E esse é um tema que a população conversa, assim. Né? então, o que eu acho curioso é o seguinte, se há uma afirmação que todo mundo sonha, então, de fato, é uma das coisas que mais ligam as pessoas mais diferentes, porque todo mundo Isso. sonha, ok. Então, é o que a gente tem, além de respirar, sei lá, Comum, coisas né? assim em comum. E aí, a segunda coisa, é isso que eu tô dizendo, a gente trata do tema em várias frentes que a gente nem percebe. Assim, tô falando de coisas gerais, não tô preocupado se cientificamente é correto ou não, mas vamos lá, horóscopo, quando a gente fala de objetivos de vida, a gente fala sobre sonhos, que sonhos você quer ter tal, a gente tá linkando com isso. Quando a gente, isso tem até alguma coisa que tem uma conotação negativa, que, isso aí vive sonhando, em vez de fazer tal coisa, sabe? Que é a coisa do Uhum. não concretizado, fica lá viajando, buscando utopia, que a gente tava brincando, mas não... Mas a gente usa como referência para uma série de coisas da nossa vida mesmo, de fato. Só que a essência da coisa eu acho que a gente não trata, a gente só aceita. E eu fico pensando, em que momento sonho virou... Ah, mas isso eu acho que é um tema para Para um outra. próximo quadro. Não, mas voltando, eu queria falar mais algumas coisinhas sobre o estudo do Freud, sobre o sonho, porque Freud, gente, ó, há mais de 100 anos estava estudando isso. Primeiro, além do sonho ser uma realização de um desejo, para o Freud, o sonho também é o retorno do reprimido, que eu já falei aqui, depois vocês vejam. E que seria o quê? A pessoa vivencia um trauma e aquele trauma fica lá reprimido no inconsciente. Só que esse trauma quer sair. Mas aí vai sofrer uma resistência por parte do pré-consciente. Agora já não é mais assim, né? Que é dividido. Mas na época que Freud escreveu o livro, ele dividia assim. Mas às vezes ele consegue passar essa barreira, fica lá no pré-consciente. Só que para ir para o consciente, que seria o sonho, ele passa por alguns trabalhos para disfarçar, sabe? O trauma, né? Não, sabe? Tipo, coloca uma fantasia e entra no consciente como se não fosse aquele trauma. E como que ele coloca essa fantasia? Por meio desses trabalhos, que o Freud definiu como condensação, deslocamento, simbolismo e elaboração secundária, que é o quê? A condensação é aquilo que você imagina no sonho, um monte de coisa junto. Sei lá, você tá na sua escola de infância com seu amigo da faculdade, lendo um livro do século retrasado, sabe? Então, a condensação é tudo junto. O deslocamento é quando, por exemplo, uma pessoa representa a outra. Então, sei lá, tá o seu chefe, mas o seu chefe não está representando o seu chefe está representando o seu pai. E tudo isso, o analista que vai interpretar, né? E aí, depois disso, vai passando, depois vem um filtro, né, que é essa elaboração secundária,
para ficar mais ou menos real, assim, para a pessoa não descobrir que é um sonho. Mas às vezes a minha elaboração secundária não é muito boa, porque daí eu descubro que é um sonho. Então, quando você descobrir que é um sonho, é porque a elaboração secundária, opa, deu uma falha aí. Então, é bem interessante, assim, esse estudo que o Freud fez, sabe, sobre o sonho, porque realmente explica. E isso da gente ter sonhos de 30 segundos, 3 horas, nananã, o Freud fala que, na verdade, enquanto a gente está em estado de vigília, que é quando a gente está acordado, a gente está construindo o sonho, né? Não é à noite que aquele sonho vai ser fabricado, vai ser roteirizado. A gente está construindo. Então, eu não sei se você já teve isso. Muitas vezes eu tenho um sonho que parece muito longo. Sei lá, vamos supor, foi dormir meia-noite. Aí tem um sonho, nossa, maluco. Não sei o que. Daí, de repente, eu acordo e falo, gente, deve ser, sei lá, 5 da manhã. Da meia-noite e meia. Porque aquilo já estava pronto na sua cabeça. E aí, você só teve aquele momento para rever tudo aquilo e passou no tempo cronológico meia hora. E que isso é muito legal, porque eu acho que é uma coisa que tem em comum entre as definições de sonho das culturas, que é que no sonho não tem tempo cronológico. Né? Então, as culturas ancestrais, até teve uma matéria que eu li do Ailton Krenak, que ele fala que ele não decifra os sonhos, ele recebe os sonhos. E ele recebe da cultura ancestral dele. Não são nem não são as pessoas, né? Ele fala que não são as pessoas que... É a divindade. Que vêm conversar. É a cultura dele que vem trazer um conhecimento e ele recebe aquilo, e ele falou que já tomou diversas decisões por meio dos sonhos. Então, não tem um tempo cronológico mesmo nos sonhos. E tem uma outra coisa que o Siddhartha Ribeiro fala, é que nas culturas ancestrais, não tinha manifestações culturais, né? Então, não tinha cinema, não tinha teatro, né? Teoricamente, vamos dizer assim. Não tinha televisão, não tinha livro. E o sonho era o momento de diversão das pessoas. E as pessoas iam e conversavam sobre os sonhos. E a gente acabou perdendo isso, exatamente por causa de tanta informação que a gente vem recebendo. E ele fala que o ideal seria a gente voltar a resgatar essa importância dos sonhos para as culturas. Isso sobre algumas coisas que você comentou que são legais, eu vou passar por algumas, mas em cima de tudo que você comentou, uma que você falou sobre a questão do tempo, é uma coisa que eu tinha anotado aqui que eu achei legal, que é, do ponto de vista científico também, que é o único estado nosso que a gente é capaz de não se preocupar em mistura presente, passado e futuro, sem ficar tentando racionalizar em cima disso, porque não importa, você está sonhando. Então, isso eu acho que é uma coisa interessante, porque a gente não pensa, a gente fala assim, nossa, o sonho foi muito louco, foi diferente, porque a gente está racionalizando com a nossa vida cotidiana, né? Então, obviamente que vai ser baseado naquilo. Porque ali acontecem coisas como, né, a gente voa. Gente, a gente tem que pensar um pouco, né? Quando a gente fala assim, a gente não voa, é curioso porque a gente voa de avião, mas a gente não voa igual uma ave. Mas a gente pode ir asa delta, para quem tem coragem. Dá para fazer, dá para ter uma série de experiências. É que a gente fala automaticamente baseado numa única realidade rápida. A gente não para poder pensar assim, quando a gente afirma, a gente não voa, tá? Igual uma ave. Isso. Você pode ter experiências que não vão ser iguais, mas são possíveis. Só que no sonho você não precisa, só simplesmente acontece. A outra coisa que é muito maluca que a gente não pensa, gente, quando a gente tá dormindo e sonhando, a nossa coordenação motora, ela para pra gente não se acidentar. Quando você tá sonhando, tem gente que tem normal, calor, frio, vários tipos de reações. Só que justamente o corpo, vou usar entre aspas o termo, controla, né? O nosso cérebro controla a gente pra você não sair lutando contra o vazio, batendo nas paredes, agredir alguém que tá do seu lado. Às vezes eu acho que dá uma falha, né? Às vezes falha. Às vezes a gente acha que, sei lá, tá sonhando que tá caindo aí. Mas imagina, baseado que todo mundo sonha, todos os dias, com um monte de coisa, a maioria tá morto. Se saísse. Total. Talvez, eu não sei explicar com relação a isso, o sonambulismo. Eu não sei qual que é o envolvimento no sonho ou não. Não sei. Não sei se é correto falar que é uma doença, não sei. Mas provavelmente é um tema que tá ligado
ao sonho de alguma maneira para ter esse tipo de reação. Mas é muito maluco. E a questão, isso que você falou, que eu acho que é muito importante. Por que a gente tem a necessidade de ter que interpretar o sonho? Porque a gente sonha. Tem culturas que não, como você disse, eu li parte dessa entrevista que você falou do Krenak falando sobre receber o sonho, que tem um cunho espiritual, religioso, que um monte de culturas tem, um monte. Só que fica, como você falou no início da nossa conversa, parece que é ruim, que é bobo, a pessoa trata como... É o contrário. Né? Deveria ser o contrário. E aí, puxando, porque você falou da arte, antes não tinha isso, mas é difícil de afirmar, talvez até tenha quem tenha estudado, mas muita coisa saiu de sonho da cabeça das pessoas. Pode ter certeza, livro, muito. É que a gente para de falar sobre isso. Parece que todo mundo chega e tem uma... A pessoa sonha lá, tem uma ideia maluca e leva isso adiante. Eu posso dar um depoimento aqui. Era a época da pandemia. E eu já contei isso em várias entrevistas, brincadeira. Na Globo. Em vários momentos, que é sobre a materialização do projeto das Minas Gerais. Porque a gente já tinha a ideia de fazer esse projeto, né? As Minas Gerais é um conjunto de ações para promover projetos das mulheres. Eu comento que é para amplificar as vozes das mulheres, né? Então, converso com diversas mulheres, ou apresento, né, no Festival As Minas Gerais, o que as mulheres têm feito. E aí, a gente já tinha essa ideia de fazer um podcast, tá, não sei o quê, veio pandemia. Aí, ficou lá guardada. Aí, eu sonhei que a Naná Karabachan, que é uma apresentadora, que eu já comentei aqui, ela tem um canal no YouTube incrível, que se chama Hora de Naná. Eu sonhei que eu estava num evento, assim, um monte de gente, e aí eu tinha encontrado ela, e no sonho, no dia anterior, dentro do sonho, eu tinha visto uma entrevista dela, ela tinha falado que ela tinha um projeto sobre amizade, que ela tinha realizado, fazia 2 anos, não sei o que lá. E aí eu virei e falei, nossa, Naná, eu também tenho, eu quero muito falar sobre amizade. Eu nunca, não sei como, assim, mas eu pensei em fazer um documentário. E que legal saber que você fez esse projeto há 2 anos, né? Não sabia dela, pois eu fiz tal. Beleza, continuou o sonho. Aí, nesse dia, ela geralmente fazia lives aos sábados e domingos. E aí, nesse dia, ela fez uma live e nessa live ela ia chamar algumas pessoas para participar. E ela me chamou, meio que do nada, assim. E nessa live era para as pessoas fazerem perguntas para ela, assim como ela faz no Hora de Naná, que são perguntas mais diferentes, né? Não é tipo, como começou a sua carreira, né? E aí eu falei, nossa, lá. Aí eu falei para ela desse sonho, eu falei, então eu queria saber sobre amizade. Aí eu fiz uma pergunta sobre amizade lá, se ela acreditava que a amizade podia terminar. E a gente falou sobre isso e tal. E aí, depois que eu participei dessa live, outras pessoas entraram e comentaram sobre o que eu falei. Então, eu já percebi que era um tema interessante. Beleza. No dia seguinte, eu acordei, entrei no Instagram, aí um monte de gente postando sobre amizade. Era dia do amigo. Eu falei, gente, muitos sinais. Eu falei, vou, então, colocar em ação esse projeto As Minas Gerais. A primeira temporada eu vou falar sobre amizade. E chamei a Naná para participar. Então, eu fiz a primeira temporada do podcast As Minas Gerais, gravando remotamente, com 7 episódios sobre amizade, em que eu converso com algumas amigas sobre amizade. E foi a partir de um sonho, porque se eu não tivesse sonhado com isso, eu não teria feito esse tipo de pergunta para a Naná, sabe? Então, esse é um depoimento que eu tenho. Tá vendo, gente? Isso é a prova viva que a maior parte das coisas que acontecem... Quer dizer, a maior parte não. Muitas das coisas importantes que acontecem no mundo... A partir de um sonho. Eu acho que a gente para de falar sobre isso. Porque, na verdade, está ali e está acontecendo. Até sobre uma das coisas que eu comentei no começo, do sonho como meta, objetivo, por que a gente fala que
a gente pergunta qual é o seu sonho, ou fala sobre qual é o seu sonho de vida, tal. Por que a gente usa a palavra sonho, não usa objetivo e meta? Usa também, mas a tendência é falar mais sobre Então, era sonho. essa a minha dúvida também, que eu ia falar no outro quadro, porque coincidentemente, gente, vocês vão saber. Mas, Não precisa queimar a pauta, não, mas era isso, a partir de qual momento sonho virou sinônimo de objetivo. E eu não sei se tem a ver com Freud, porque assim, eu acho que a partir de quando Freud fala que o sonho é a realização de um desejo, e sonho é sinônimo de desejo, de repente ajudou a propagar a definição de sonho como desejo. Não sei se antes já tinha isso, sabe? Porque em todas as línguas, né? Tanto que tem o discurso, né? I have a dream. Sim, sonho é uma palavra. É. Então, e é muito curioso isso, porque quando eu estava lendo, aí não foi no podcast, eu estava lendo sobre essa questão dos temas recorrentes de sonhos para as pessoas. Me chamou a atenção, que estava no artigo, é o seguinte, a questão das pessoas chegarem atrasadas em algum lugar. E aí a pessoa levantou e falou, então, isso virou um tema da Revolução Industrial para cá, porque não tinha fragmentação do tempo antes. Então as pessoas não tinham como sonhar sobre isso. Quer dizer, um comportamento social, Entendi. ele começa a... isso, sim. É a mesma coisa na pandemia, né? Eu comecei a sonhar, tipo, que eu saía de casa sem máscara. Então. Nossa, era desesperador. E aí é um tipo de coisa que entra. Cientificamente, tem essa coisa eu não sei explicar, mas assim, enquanto você está sonhando, coisas externas podem afetar. Então, se houve um barulho enquanto você está sonhando, o barulho entra, tal. Mas tem a questão do conteúdo dos sonhos, eles serem alterados pelas mudanças sociais. Então, essa coisa do tempo me chamou muito, porque realmente, antes da Revolução Industrial, não tinha porquê. E aí que entra também... Será que os povos originários que a gente citou aqui, eles não sonham com a mesma coisa que a gente? Talvez. Porque a gente tem tipos de vivências diferentes? Uhum. É muito provável. Porque eles pensam e interpretam de outra maneira. Até você citou o Krenak sobre... Receber. Uma conversa com os ancestrais. Pra gente, isso não é uma realidade. Quer dizer, para a maioria das pessoas, talvez não seja por questões religiosas ou não. Então, na verdade, é muito complexo o negócio. E o que eu acho mais legal é isso. Tem 10 coisas aí para você tentar entender. Agora, o que me chama a atenção é porque tudo isso, eu não concluí o raciocínio. Por que a gente tem a necessidade de ter que interpretar, tem que ter um sentido? Aí eu não sei, seria uma coisa talvez meio sociológica, antropológica, que é isso. A gente quer dar um sentido a tudo. Então, mas eu sinto o contrário. Em que sentido? Eu sinto que a maioria das pessoas não querem dar sentido. Tipo, sonhei. Principalmente comunidade científica. A ciência, acho que sim, Não é? pelas questões de ciência, mas aí eu não vou citar pessoas que eu conheço, assim, mas eu acho que tem muita gente que quer interpretar pelas coisas que eu vejo. Olha, você tem livros de interpretação de sonho, dizendo o significado dos sonhos. Tipo, se você sonhar com gato preto, Isso. Aí liga com o horóscopo, aí com o jogo do bicho, sei lá, você tem várias coisas. Você dá sentido a uma coisa que, pra gente, quando a gente se liga à realidade de novo, vou usar essa expressão, não faz sentido. Faz sentido naquele contexto que você tá tendo sonho lá, sei lá, sua cabeça tá fervilhando. Mas aí quando você põe pra cá, é interessante, porque acontecem coisas, como sair um projeto que você estava pensando, mas você categorizar, entende? É isso, para todo mundo, como se as experiências fossem únicas, é que eu acho curioso. Isso os psicanalistas criticam. Porque eles falam, pra psicanálise, o sonho é algo individual, né? Tipo, tem a ver lá com o Freud fala, né? Com o reprimido. Então, isso realmente não é muito bem visto aos olhos dos psicanalistas. E aí tem essa diferença, né? Porque para a psicanálise o sonho é individual. Para as culturas ancestrais, os povos originários, o sonho é coletivo, né? Então, o Krenak, ele recebe o sonho
para ter alguma atitude em relação à comunidade dele. Essa é uma diferença legal. E para a ciência é uma Então, manifestação do cérebro. exatamente. E é por isso que eu sinto que é desprezado. Porque eu sinto que a ciência vê o sonho como algo que é uma manifestação do cérebro. E muitas pesquisas falam isso, né? Que é para fixar a memória, Sim, né? E é isso, acabou. Beijo, não significa nada que você sonhou. Mas como explicar, por exemplo, quando eu sonhei com a irmã de um amigo nosso que estava grávida e 2 semanas depois eu descobri que estava? então, Né? mas é isso que eu acho legal. Eu acho que a ciência não tem que se preocupar com isso. Eu acho que ela tem que, tô falando de ciência de uma maneira genérica, ela tem que dialogar, como é que eu digo isso? Talvez seja ciência, mas parte da ciência ela tem que estudar o fenômeno em si, que é o que eles fazem. Uma Isso. outra parte pode dedicar para aquilo, porque assim, quando você vai mexer com religião, tal, tem essas coisas de religião, ciência, bom, não, né? Mas pode ter um caminho de conversa. Então, se você tem uma colaboração, a gente pode chegar a resultados interessantes para poder entender melhor o fenômeno. Não vou dizer que é para entender, porque eu acho que é impossível, talvez seja impossível, mas para conduzir um pouco melhor. Mas levando em consideração todas as diferenças que tem entre os diversos grupos que tem aí pelo mundo. Levando, Que é muito maluco, né? eu acho que sem Uma coisa que desprezar, né? eu não vi ninguém falando nessas pesquisas que eu fiz, mas que me veio agora. Criança sonha igual a adulto? Cientificamente, o cérebro que está em formação ali, ou a diferença de repertório, de vivência, como é que é isso? Criança tem muito pesadelo, né? Boa, eu tinha esquecido disso. Cientificamente, as pessoas têm tendência a sonhar mais com coisas negativas do que positivas, por 2 motivos. Por questões sociais, porque a gente é mais afetado por coisas... Não sou eu que estou dizendo, aí voltei ao podcast. As pessoas pensam mais nas experiências negativas do que nas positivas. E Isso é uma galera, manifestação. Mas isso é... Como é que fala lá da coisa da evolução? É biológico, da tá evolução, bom. porque é um mecanismo de defesa. Uhum. E aí, a pessoa até citou uma coisa, olha que doido. Eles falam, olha, a gente não se preocupa com isso porque nós somos predadores. Mas, por exemplo, os ratos, ele usou os ratos, não sei se são os roedores em geral ou ratinho, não sei. Eles dormem ciclos de 30 minutos, porque eles dormem 30 minutos e acordam para ver se ninguém vai matá-los. Então, eles têm o sono REM durante esse período, sempre quando eles dormem. Diferente da gente que dorme num período prolongado. Então, a manifestação do sonho, ela é ligada ao sono, só que o sono não é uma coisa igual entre os seres vivos, pelo menos os que eles têm. Galinha sonha. Imagina como é que vai testar. Sonho em galinha, né? Timalia. Que também tem um tipo de jeito de dormir diferente. Enfim. Total. Então, ele é um mecanismo de defesa mesmo, evolutivo. Ele ajuda, né, os seres vivos. E aí tem uma explicação com relação às pessoas que ele cita, que a gente se defende de coisas ruins. Por isso que a gente se preocupa mais quando tem uma coisa ruim. Enfim, você passa por um desastre, você se preocupa mais do que se você realizou 10 coisas muito positivas. Mas aí como que seria explicado que as crianças têm muito pesadelo? Não sei. O que eu vi, por isso que eu perguntei, eu nem sei, nem sabia dessa informação. O que eu vi, que eu achei interessante, é isso. Se uma criança é exposta desde cedo a algum tipo de condição ruim de vida, ela tem uma tendência a ter pesadelos na fase adulta e tal. Não é só uma coisa de pensamentos ruins por uma coisa leviana, tem as questões de trauma e tal. Mas a tendência geral aí foi por estudo, não vou saber citar, eu ouvi no podcast do Naruhodô, no episódio sobre sonho, que teve uma pesquisa ampla falando sobre isso. Gringa, não sei de onde. Dessa tendência, o que para mim faz total sentido, porque realmente as pessoas, dá para poder perceber, elas se preocupam mais, obviamente, com as coisas ruins, porque elas não querem que aconteça aquilo, do que com as coisas boas. Mas eu volto à pergunta, como é que testa isso com certeza, né? Porque tem uma outra coisa também que eu acho curioso, assim, quando a gente fala que a gente lembrou do sonho, não quer dizer que a gente lembrou do sonho do jeito que a gente sonhou. Não.
Que a É mais gente, que a legal. gente sonhou do jeito que a gente lembra, né? É. Exatamente. Aham. Fica aí essa interpretação. Tem. Quem quiser ver, gente, aqui no livro tem vários capítulos em que o Freud explica os tipos de sonho. Então, por exemplo, sonhos embaraçosos de estar despido. É um Nossa! tema recorrente, está nu na multidão. Sonho direto. Sonhos sobre morte de pessoas queridas. É porque morre. Porque vai morrer. É, uma hora morre. Não é porque vai morrer, entendeu? Aí, não tem um capítulo sobre isso, mas eu sei que tem alguns capítulos que ele fala sobre sonho de angústia, que é o pesadelo. Então, tem coisas bem específicas. Você vai falar alguma coisa? Agora que você falou isso aí, Pode falar antes que você esqueça. eu me lembrei que você falando agora sobre angústia, o pessoal que está acompanhando aí, que tem o quadro ao Léo sobre cultura popular, a gente já citou que tem uns projetos sobre folclore. Boa parte das personagens do folclore brasileiro foram criados, e tem um segundo estudioso, ai meu Deus, como é que ele chama agora? Quem? O Câmara Cascudo. Ah, Ele categorizou, eu achei que fosse professor da USP. ele era acho que lá da Universidade do Rio Grande do Norte. Que Olha, o Siddhartha Ribeiro exato. também. Eles pertencem a um grupo que ele colocou nesse grupo, ele categorizou como ciclo da angústia infantil, que era justamente assim, Aí, ó. os responsáveis usavam essas figuras para poder dar medo, para poder criança obedecer, dormir. Olha, se você não for dormir, vai vir tutu, enfim, usava as entidades para isso, para ficar na mente. Aí não quer que as crianças sonham? Que a mamãe foi para a roça Tem e uns o papai contos foi de trabalhar. fada que são horrorosos, né, também, mas dos pra irmãos ativar Grimm lá. a angústia da criança para ela ser Credo. obediente. Tem duas coisas que eu queria falar aqui sobre o Freud. Uma é que ele comenta que muita gente sente vergonha do sonho que teve. Tipo, sonhei que tava pelado, não sei o que lá. Ou sonhei que eu tava ficando com, sei lá, o cunhado, né? Ele fala muito disso, né? Porque, como ele fala de tudo de sexo. Então, Esse Nelson Rodrigues. muito, né? E aí ele fala, gente, não precisa ficar envergonhado. Aí tem uma frase assim, ó. A realidade psíquica é uma forma especial de existência que não deve ser confundida com a realidade material. Então, assim, o que você sonhar não tem a ver com o que você vai fazer. Não parece haver justificativa para a relutância das pessoas em aceitar a responsabilidade pela imoralidade dos seus sonhos. Tipo, tudo bem se sonhar com isso, porque tem a ver com uma outra coisa que você viveu há 300 anos, ou tem a ver com algum trauma que você vivenciou que não necessariamente tem a ver com você estar pelado, sabe? Então, é isso, gente. Não se envergonhe dos seus sonhos. Pode contar aí pro terapeuta, pro psicólogo. E aí tem uma frase que daí eu termino aqui meu conteúdo sobre o sonho. Que daí depois o Léo, se quiser terminar também. Que eu acho bem legal. Que é a última frase do livro, gente. A interpretação dos sonhos do Freud. Que é assim, ó. Que ele fala sobre a relação do sonho com o futuro. Ele fala, afinal, ao retratarem nossos desejos como realizados, os sonhos estão, de certo, nos conduzindo para o futuro. Mas esse futuro que o sonhador representa como presente foi moldado por seu desejo indestrutível à imagem e semelhança do passado. Muito bom. Valeu, Freud. Até o Matheus gostou. É isso, né? Eu acho que é isso, gente. Sonhe, não tem vergonha. Quiser também, continua jogando bicho, tá tudo certo. É verdade, tem gente que sonha com macaco e joga no macaco, né? Não sei se tem macaco, mas tem né? bastante. A base do jogo do bicho é o sonho das pessoas. E às vezes a galera vezes não é sonhar com o bicho, é sonhar com uma coisa que tem associação, porque tem isso também. Mas eu conheço várias pessoas que sonharam com bicho, jogaram o jogo do bicho e ganharam. Também, porque tá aí, né? Tá aí o povo ganhar. Uma coisa que a gente não falou muito, que eu também não sei, que depois a gente pode conversar num outro episódio, é a relação do... Que eu acho que tem, não sei como, mas é a relação do sonho com o horóscopo. Ou com os horóscopos, não sei. Porque eu conheço o horóscopo, ele é o que? Ocidental? Não sei dizer. Não sei também. Aí tem o horóscopo chinês, devem ter outros e tal. Mas toda aquela loucura ali saiu da cabeça de alguém que sonhou, tenho certeza.
Aí a gente um dia pesquisa, não tenho certeza não, tô Olha. brincando. Mas é essa relação espiritual, metafísica, não sei. Com as porque tem- estrelas. Que aí o cientista não gosta, mas as pessoas sonham e querem Hum. saber do horóscopo lendo a capricho. Então é isso, gente. Aprofundem aí as pesquisas sobre sonho. Tá, falou do Freud, Siddhartha Ribeiro é muito legal também. Maravilhoso. Bastante coisa. Já falei aqui sobre o podcast também, que eu ouvi algumas, então Comentem aí sobre os sonhos de vocês. Aí vocês decidam se é objetivo, se é o sonho em estado onírico. o onírico é muito bonito. Onírico é lindo. É isso. Então vamos para o quadro Você Serestá. Você viu isso, Ah, né? você viu isso. É que o Léo é bom de... Não tem vinheta ainda. Não sou não, posso estar errado, acho que tá certo. Tá certo. Você viu isso? Olha só. Eu vou falar sobre um negócio, gente. Que, na verdade, assim, não é uma notícia muito longa. É mais que eu queria saber o que vocês acham. Por meio do Léo, que vai falar aqui o que ele acha. Que no final de fevereiro de 2023, a Comissão Europeia ordenou a remoção de um aplicativo que eu acho que vocês gostam muito, que é o TikTok, dos celulares e dispositivos dos colaboradores das empresas. Tá. Porque eles falam que esse aplicativo está passando informações para o governo chinês. Nossa senhora. E aí, a ByteDance, que é a empresa que é dona do TikTok, falou assim, meu, nada a ver. O nosso aplicativo é igual todos os outros. Mas a União Europeia, a Comissão Europeia falou, não, vai tirar o aplicativo aí desses dispositivos profissionais, tal, não sei o quê. E aí eu tenho duas questões. A primeira é, quando eu trabalhava no mundo corporativo, o computador da empresa, a gente não podia nem acessar Google Imagens. Não pode nem ir no banheiro. Não vai poder É verdade. ver mais. Rede social, impossível, né? Isso, né? Faz mais de 10 anos, né, gente? Hoje em dia eu não sei como que tá isso, mas eu nunca ia imaginar instalar TikTok em um celular profissional, sabe? Então eu pensei isso, pra quê vai ter isso? Se é alguém do marketing que tá fazendo isso, acho que faz sentido. Mas alguém que não vai precisar do TikTok para trabalhar, não sei se precisa, né? Então, essa é uma questão, né? Tipo, do objetivo mesmo da empresa, empresas grandes, né? Essa coisa. A outra por que justo o TikTok? Por que não manda tirar também o Instagram, que não serve para nada? Brincadeira. Porque não é chinês. Exatamente. Então, acho que tem uma xenofobia aí, né? O que você acha? Eu fiquei meio confusa. É meio problema, porque assim, quando o representante do TikTok, você citou aí, falou que é igual a todas as outras, se foi tal igual às outras, tá pegando informação da gente, porque já foi comprovado. Exato. Cambridge Analytica, Facebook, enfim. Então, ele não falou, olha, a gente não pega, ele só falou, É igual às igual outras. às outras. Porque, não, pega. Assim, a gente sabe disso. Agora, está passando para o governo chinês. Essa que é o ponto. O que isso quer dizer? E aí entra essa coisa de relações de nações que é bem complexa. Do ponto de vista de... Aliás, você falou que foi... Quem foi que regulamentou isso? Foi Comissão Europeia. que deve ser uma... Da União Europeia. Os colaboradores da União Europeia, assim, sabe? Do governo, né? Não é privado, é empresa pública. Então, é do governo, né? Não são as empresas privadas. Não. Tem uma carinha de tipo de Guerra Fria, sabe? De essas também loucuras, acho. assim. Olha, a gente nunca vai saber. Não saberemos se tá passando ou não. Não E tem a jeito. necessidade de ter TikTok em celular corporativo? Se não for pra ficar rastreando o inimigo, no caso deles, eu não sei. De Também verdade. Não sei. Porque eu também ficava pensando, sei lá, para mim era importante ter Google Imagens no computador quando eu trabalhava em empresa, porque eu precisava pesquisar imagens. Mas, para a presidência,
Não era importante. Pra que você vai ver imagem? De repente, hoje em dia, o TikTok é uma ferramenta de pesquisa. Então, Também, justamente né? aqui decretou-se isso para tirar do celular que a empresa usa, que é dado pelo governo, nesse caso pelo empregador, ok, só que ela vai ter o outro dela e vai continuar tendo. O efeito prático, eu não sei. Eu acho que eles acreditam que aí não vai pegar informação do governo, né? Porque não vai ter Então, alguma informação do governo. eles acham. Eles acham. Na prática, nunca saberemos. Talvez diminua ou não, mas é um grau de loucura muito grande, porque os governos estão preocupados com as redes sociais. A rede social virou uma ferramenta tipo de espionagem, de controle de informação, de acesso a dados e tal. E existe uma narrativa de briga entre os Estados Unidos e a China, que é, né, mais do que evidente. Mas não sei. Muito. Tem quatro companhias, 4 redes sociais, sei lá, que dominam o mundo. Porque eles poderiam falar, olha, vamos tirar todas as redes sociais. Mas não, é o TikTok. O que eu acho é o seguinte, essas redes sociais, elas têm poder de países, elas, sozinhas. Ou de vários países juntos, né? Porque se você juntar a quantidade de gente que... Não sei quantos usuários tem no TikTok, mas... Milhões. Acho que é se bobear. É maior do que talvez a quantidade de gente que tem na China, que é bastante gente. Então, eles têm um poder muito grande e é uma confusão de país para país ou de bloco para bloco, no caso da União Europeia. E, gente, a gente nunca vai saber. Vai ter tudo e tira isso, tira aquilo e tal. Pediu para tirar do TikTok porque é uma coisa com a China. Exato. Os outros 2 lá ficaram porque os Estados Unidos é amiguinho, mas já deu os problemas, que é o que eu lembro mais, é o da Cambridge Analytica, o negócio do Facebook, Né? Senado americano. Já foi comprovado que deu problema. Então, tira também as coisas do Facebook. Vai tirar. então. Proteção. O mundo é complicado. Muito. Bom, continue fazendo sua dancinha. Vamos descobrir aí o que vai acontecer. E logo, logo estaremos no TikTok também. Utopia 222, videocast. Se ainda puder aqui. Não, vai poder. Tô brincando. Você viu isso? Vai para uma coisa que acho que a maioria das pessoas viram, mas eu queria fazer um comentário livre, que foi sobre a questão do Rap Festival, que rolou no Rio de Janeiro. Para quem não viu, era um festival de rap, só que o Rap Festival é REP, não é RAP, é REP. Mas, enfim. Um festival de rap, que era para acontecer inicialmente na Barra da Tijuca, depois foi transferido para Guaratiba. E que no dia, era um final de semana, mano, com um monte de artista top do rap brasileiro e tal, não sei o quê. Deu tudo errado. Tudo errado. Eu não vou entrar no mérito disso, eu vou fazer alguns comentários sobre o que eu vi, mas o que tem me chamado a atenção é a questão da megalomania por evento. Porque agora os eventos, eles não podem ser pequenos ou médios, eles têm que ser a cidade do rap. Eles falaram isso, a gente vai criar a cidade do rap em alusão à cidade do rock. Entendi. Né? Mas, pô, Fire Fashion, um documentário excelente, didático sobre o que não fazer, sobre fazer um festival, que está na Netflix. Já estão até brincando para ter um sobre o Rap Festival. Mas deu, assim, extremamente tudo errado. O segundo dia foi cancelado, uma chuva absurda, chove. É difícil, isso realmente pode dar muitos problemas, mas ali ficou muito claro que era um problema porque tem muita coisa, né? Foi transferido, acho que 10 dias antes, de um lugar para o outro. A Prefeitura do Rio já tinha dito que não havia dado o alvará para onde se queria fazer o evento, com muito tempo antes. Isso precisa apurar, mas se for, é muito sério. Durante os cancelamentos, segundo os relatos que eu vi, eu vou citar um aqui nominalmente, que foi uma menina, a Bruna Nunes. Ela escreve para a Capricho, mas ela não foi como repórter da Capricho, mas ela fez lá uma coluna falando sobre isso. Eles publicando print assim, ó, não vá de carro porque não vai ter estacionamento no lugar novo, não vá só vai com o ônibus deles lá. Que precisava pagar. Que precisava pagar. E, puta, deu
deu tudo errado, só que eles não foram avisados, as pessoas, durante os cancelamentos e tal. Os próprios artistas, alguns, enquanto faziam show, começaram a falar, vocês têm que reclamar, que isso aqui é um absurdo e tal. Aí eu vi um vídeo de um rapaz que chama Load, que conhece bastante sobre rap e tal, mostrando ali os artistas fazendo os vídeos do camarim, tudo alagado, sabe? Mano, caos completo, assim. Eu ainda não sei como que aconteceram alguns shows. Um dos rappers lá cantando, tomando choque no microfone, uma loucura. Meu Deus. O ponto já havia acontecido, não é a primeira edição, essa foi a segunda. A primeira foi em 2019. E o que eu vi que teve de problema em 2019 é que tem um imbecil, que é um criminoso chamado Gabriel Monteiro, que é aquele cara que filmava ele fazendo operação policial no Rio e descobriram que ele é um violentador de menor, inclusive. Ele tava num lugar lá, alguns rappers viram e falaram, enquanto esse cara estiver aqui, a gente não vai fazer show. Tiraram. Mas aí, quando aconteceu esse, além de tudo, houve parece que foi tudo bem, tirando esse incidente, de um pro outro, quis pular sabe, em vez de resolver o problema da Terra, vamos levar todo mundo para Marte. Assim, essas coisas de megalomania, vamos dar um pulo gigante. E aí, eu vendo esse conteúdo do Load que eu vi, tem uma coisa que é bem didática, assim, eu acho. Não tinha um negro na organização. Só tinham pessoas brancas, que é tipo meio pessoal publicitário, sabe? Meu perfil, fazendo um festival de rap. Não, é uma galera que você olha e você já imagina a voz. E aí, meu galera, vamos aí fazer um festival, o maior festival de rap, mano. Tipo, certeza. Isso, E é complicado, porque rap é uma música preta, gente. Sabe? Assim, tipo, se um grupo de homens brancos, cis, quer fazer um festival de rap, não tem problema. Consegue grana, mas traz representatividade para a organização, sabe? Para poder, cara, eliminar todo tipo de problema. Porque a partir do momento... Porque, assim, foi uma soma de desorganização com má sorte. Porque chove, ok, chove, pode chover muito, dá muito problema, mas já tinha um monte de coisa rolando, né? Não foi ali a chuva e tá ok, beleza. Tava tudo emporcalhado, montando coisa, não tava... E a coisa foi transferido 10 dias antes. E era a cidade do Rock. Se o Rock in Rio fala 10 dias antes que vai transferir para outro lugar, mano, eles cancelam e faz 2 anos depois. Devolve o dinheiro, sei lá, alguma coisa assim. Então, tá muito essa cultura de ser o maior, o melhor, em vez de, né? Megalomania. No fim do ano passado, teve um festival que não teve problemas no sentido de organização, é que as pessoas não compraram ingresso para ir. Não foi muita gente, o público ficou abaixo, que foi o Yukon X, alguma coisa assim. Só que aí já... O pessoal começa a ficar flopado, não sei o quê. Mas assim, as pessoas não foi a quantidade de gente, assim, eu acho que é isso. No primeiro dia, no né? Primeiro porque daí depois foi. É. Mas já começa porque é isso. Tem que ser grande, tem que ser perfeito. Se você não chega no evento e tem uma fila de um monte de gente, parece que não tá acontecendo, sabe? E nossa, é verdade. É muito maluco. E aí agora, enfim, vai ter uma questão judicial com as pessoas que foram tentando ressarcir grana, talvez tenha a multa à empresa organizadora, porque, enfim, era chuva, choque, cobra, coisa pra caceta lá. Pegou leptospirose. Eita, Informação, Matheus, atualizando que uma pessoa pegou leptospirose lá, que é possível de acontecer. Tinha cobra. Tinha cobra aqui, o cara pôs uma cobra aqui zoando, a outra saiu correndo. Ai, que... Enfim, para dizer que é interessante. Mas não vai acontecer nada com os organizadores, porque são homens brancos ricos. Muito provável. Ele já, eu não tenho certeza, mas acho que já há um anúncio pro ano que vem. Mas o que me chamou a atenção é que o pessoal, os artistas, alguns que eu vi, eles falaram, não vai ficar assim não, gente. A gente tem que tomar pra gente de volta, porque não ficar acontecendo esse tipo de loucura, porque o que era para ser o maior festival que tava todo mundo assim, foi o pior festival, não de rap, de qualquer coisa, talvez. Então é interessante a gente pensar um pouco sobre essa questão da megalomania mesmo, né? Tipo, tem que ser o maior, tem que ser o melhor, e do mundo, e não sei o quê. Gente, não já tinha tido vai
melhorando as coisas, né? Enfim, tristeza. Megalomania dele. Tem uma música Tem da uma Tulipa música. Ruiz. E ela não tava. Sorte Ainda dela. bem. Agora, Serestar. Serestar. Gente, olha só que coincidência. Serestar, Coincidência, meu. Serestar, eu faço uma releitura das minhas crônicas. E a crônica que eu vou falar hoje, que é a crônica número 7. Qual é o nome da crônica? Qual é o seu sonho? Gente, é muita coincidência. A gente nem tinha visto, né? Tanto que eu esqueci meu livro. Eu falei, Léo, não vou conseguir falar sobre a crônica, mas vou falar sobre uma outra. E aí o Léo pegou um PDF que ele tinha e a gente foi ver. Era exatamente essa. Acabei de pensar que a gente tem que fazer um episódio sobre destino. Era o destino, Será? era o sonho. Estava escrito nas estrelas? Tudo isso, destino, gente. Futuro. A culpa é das utopia. estrelas. É um bom livro. A culpa é das Jovem. Jovem. Nessa crônica, Qual é o seu sonho? Eu falo sobre a relação do sonho com o objetivo, né? Então, a gente já falou em todo o quadro anterior, né? O quadro geral sobre sonho, a relação de sonho e objetivo. Então, convido você para ler essa crônica que está no livro Latíbulo, Escrever é Terapia, Publicar é Coragem, disponível na Amazon. Ou se você Companhia quiser da Amazon. Oi? Companhia. Foi Companhia das Letras, Companhia da Amazon. Ah, sim. Ou se você quiser o livro físico, manda aí um direct, Sai. tá em Spolimene, tá em @carbono60. E eu comento que, assim, eu tava uma vez num café, daí chegou um cara e falou assim, eu posso fazer uma entrevista com você? Eu falei, tá. Aí ele falou, então, qual é o seu sonho? Aí eu, eita! Você é louco? Você é louco? E era uma entrevista para uma pesquisa, na verdade. Era uma pesquisa que ele estava fazendo da Feel Good, que é uma marca de chá. E bem legal, tal. A gente ficou lá conversando, não sei o quê. E aí eu falei, gente, e aí qual que é a diferença, né, entre sonho e objetivo? E aí nessa crônica eu comento que o sonho tem esse caráter mais ingênuo, sabe? O infantil, tipo, meu sonho é conseguir, sei lá, ir para Marte, não sei. A partir do momento que vira objetivo, quer dizer, eu acho que a partir do momento que a gente vira adulto e consegue fazer as coisas, né, reais, né? A gente coloca metas assim mais reais, é mais difícil, né, a gente colocar qual o seu sonho. Porque o sonho, para mim, tem um caráter meio que a gente não vai conseguir alcançar, sabe? Ou que não depende da gente só. E aí eu acho que é aí que difere do objetivo. Eu acho que o sonho tem essa coisa mais romantizada. Sim, certeza. Né? Tem. Bom, pensando assim sobre o que você está falando da crônica, eu acho exatamente isso. Só que também eu faço uma observação que é o seguinte. Quando a gente fala, principalmente nessa idade mais de criança, infantil, adolescente e tal, quando alguém pergunta ou a pessoa fala qual o seu sonho, ela tem esse caráter romântico porque também a gente está respondendo coisas que a gente não tem ideia. Do tipo assim, qual que é o seu sonho? Quero ser jogador de futebol ou mas você tá jogando? Sabe? É uma coisa assim, é o sonho que é aquele sonho que tá no ideário de todo mundo para fazer sucesso, sei lá. Né? Uma coisa meio prática nesse sentido. Quando a gente tá trabalhando para fazer alguma coisa objetivamente, como tá falando que você põe meta e objetivo, eu não sei se eu posso falar isso, mas eu acho que dá para dizer. Infelizmente, a maior parte das pessoas não trabalha ou não faz aquilo que gosta. Uhum. Então, eu não sei se transfere a carga muitas vezes, de sonho para objetivo, porque é só uma coisa prática, que não é o que você sonhou quando era criança. Porque a gente pergunta, o que você quer ser? Astronauta, Tem umas coisas, bombeiro, astronauta, jogador de futebol, popstar, tiktoker, cantor, sei lá. A pessoa, sei lá, não
Pode ter, mas é mais difícil outras coisas, assim, tem um grupo de Sim. coisas. Por quê? Porque isso é o que reflete na cabeça de todo mundo. Às vezes médico, né? Assim, que também não é algo tão fácil, né, no Brasil. Mas tem algumas coisas que estão E tem coisas que a criança não sabe, ué. A criança não sabe que existe. Como é que ela vai falar que sonha com aquilo? Ela vai descobrir... Assistindo Profissões da Economia Criativa. Esse gancho aí foi maravilhoso. Mas você entende? É uma coisa que eu acho que é meio tratada assim, porque o universo é pequeno ainda, não tem um repertório, tem essa coisa. Porque a gente, como adulto também, fica, às vezes, falando, fazendo essa pergunta, pensando na vida da gente, assim, eu não sei, sabe? A gente não pensa muito sobre isso, mas tem esse tipo de coisa. Então, quando fala do sonho, parece que é aquela coisa que você falou, inalcançável, tá lá longe e tal. Mas, é o que a gente tá falando sobre utopia. Permaneça sonhando, busca isso como meta. Você quer, por mais difícil que seja, tem coisa que não vai dar certo, você vai modificando e tal, mas busca isso. É quando a gente fala, pra mim, quando fala meta e objetivo, parece que você tá fazendo um plano de negócio mesmo pra sua vida. E tem gente que faz. E às vezes parece um negócio meio meritocrático, né, também. E a gente atribui muito a carreira. Mas e o resto das coisas? Não, mas eu fiquei pensando, por exemplo, é muito comum a gente ouvir, meu sonho é ser mãe. Por quê? Mas, não, minha meta é ser mãe. Mas, por outro lado, é muito comum a gente ouvir, minha meta é alcançar 100 mil inscritos, e não meu sonho é alcançar 100 mil inscritos. Tem uma coisa... Então, a gente romantiza a outra e deixa outras coisas meio práticas, assim, né? E meio que parece que não pode colocar como meta o que é romantizado e nem romantizar o que é meta, né? Parece que tem, eu concordo, é isso. Parece que tem caixinhas para as coisas. Um é método. Aí você fala tal coisa, minha meta é essa. Não, mas isso aí, você não acha que é um sonho distante, uma coisa difícil? Não sei. Se eu quiser, pode ser. É meu? Minha meta. E se fizer o contrário, você fala, não, mas isso não é um sonho, isso é uma meta. Isso aqui é concreto. É o que a gente fala, para de sonhar e vai buscar objetivos reais. Seja pode sonhar, gente, deixa. Isso, a mensagem de hoje é essa. Pode sonhar. Tem música sobre sonho? Deve ter muitas. Não, tem muitas. Estou tentando lembrar alguma. Sonho agora. Meu. Isso era tema de novela, não era? Sonho meu o nome da novela. Era Sonho Meu o nome da novela? Acho que era. Era legal. Sandy Júnior cantava isso aí? Eu falei besteira. Não sei. Era uma novela das 6, que tinha uma menininha e tinha um avô dela. Nossa. Talvez eu esteja misturando, fazendo uma condensação aqui do sonho. Parece ser muito triste. Não, acho que não era triste. Não sei, mas talvez fosse, mas eu não achava. É que falou assim, tem uma menina... E o avô dela. Avô. Eu vi um filme que tinha um menino, não era nem avô dele, virou avô, e era meio triste. Acho que é por isso. Up, Altas Aventuras. Exatamente isso. Eu nem assisti, gente. Precisa assistir. Bom, é isso. Eu acho que... É isso, galera. Sonhe. Se quiser ter meta, também não tem problema nenhum. Comprem o nosso livro, que o nosso sonho é que você compre nosso livro. Foi boa. Hoje você tá pegando os ganchos. Que é? Ao Léo. Vamos lá. Tá muito legal porque o pessoal está pedindo, tá vendo? Tá funcionando. O pessoal está pedindo temas aqui. Eu estou tentando trazer o que o pessoal está pedindo aqui. E hoje eu consegui novamente. Eu acho. E quem pediu este tema foi um rapaz que estudou comigo na escola. O Vitor. O arroba dele é Vitor Moia, tudo junto, Moia com Y, vitormoia.adv. ADV é de advogado. Que hoje ele é advogado e faz um trabalho muito legal com pessoas que têm problemas em seus trabalhos, né? Aí ele defende o assalariado, não o patrão. Boa, Vitão. O Vitor, ele pediu para poder falar sobre o termo nas coxas. Eu imagino que ele tenha pedido para falar isso porque em algum momento na escola a gente tratou a escola, né, nas coxas, então faz todo o sentido, principalmente na 8ª série. E aí a gente fala nas coxas ou fazer nas coxas quando tá fazendo um negócio ruim, mais ou menos. Mais ou menos. Meio sem vontade, aquela coisa. E aí o que eu descobri sobre esse termo é que é difícil descobrir sobre esse termo. Porque tem várias possibilidades, não é? Tem 2 correntes principais que eu vi.
e que eu acho interessante. E antes de mais nada, eu fui ver se o professor Jean Lawande, que é o professor que dá a bronca no Cortella, se ele havia falado sobre esse. No artigo lá eu não vi, mas eu vou retomar ele no finalzinho aqui, que eu achei muito interessante. Bom, ele já ia ficar bravo com essa, provavelmente. Que a corrente mais falada sobre a origem de nas coxas ou fazer nas coxas, para variar, remete ao período da escravidão. E é dito que aquelas telhas coloniais, tem umas telhas coloniais, que elas eram literalmente apoiadas e feitas nas coxas das pessoas escravizadas. E aí, tem um... Deixa eu abrir aqui para eu não falar o nome dele errado, porque eu não estou decorando nomes. Tem um estudioso, cadê ele aqui, gente? Espera aí. Aqui, ó. Um arquiteto chamado José, não sei se é José ou José, eu tô brincando, José Lapastina Filho, né? Ele na época aqui da matéria, que eu não sei de quando ele teve um cargo, não sei se ele tem ou tem, de superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional. Eu acredito que seja mais antigo, porque eu não estou com a data aqui. Estou sim, de 2020. Pode ser que ele ainda esteja. Pode ser que ele esteja e deve ser uma das poucas pessoas boas que estavam lá, né, nesse período. Ele falou, não dá para ser verdade isso, porque ele fez um artigo explicando o processo de fabricação dessas telhas e falou que seria absurdo, porque não tem nem como, o tamanho que era a telha e o tamanho da perna da pessoa, é incompatível, não tem cabimento, ele falou desse jeito. E aí, porque eu lembro que daí eles falavam que era mal feito, porque era feito, cada um tinha um tamanho de coxa. E aí era mal ficava feito diferente tal. do outro. Ele falou, isso nada a ver. Provavelmente foi criado uma história assim e ela se popularizou, mas na prática não era. Ele falou, não, é imbecil isso aí. E aí tem um professor gaúcho chamado Cláudio Moreno, que ele falou, olha, possivelmente ninguém datou uma data específica e nenhum fato específico. Existe essa corrente sobre as coisas, que provavelmente alguém começou a falar e só virou, que é assim que surgem os termos. É que isso vem de uma coisa antiga, desde a Grécia, que eu nem sabia o nome disso daqui, que as pessoas, os safadinhos, faziam um negócio chamado sexo interfemoral, que é um sexo sem penetração lá que fica passando a genital na coxa da outra pessoa. E aí é fazer nas coxas. E aí, literalmente... eu tinha ouvido isso, mas uma outra relação, que é, sei lá, quando o cara tá lá, mas aí tem a ejaculação precoce, e aí faz nas coxas. Mas talvez isso venha disso também. Não sabemos. O que eu achei interessante não ter uma origem clara, definida e datada, como a maioria, porém, há uma história mais contada aqui no Brasil escravocrata, que ela foi desmentida por um estudioso, dizendo, olha, isso pode ter... Mas sabe por quê? Pode ter originado nesse período. Deve ter sido isso mesmo, porque o Brasil tem o sexo como tabu, então, não vamos falar que é isso aí não. Vamos inventar uma história. Então, nas coxas pode vir de um período muito antigo já, e foi passando e virou, de fazer nas coxas literalmente relacionado ao sexo interfemoral. E aqui no Brasil teve essa segunda linha de explicação relacionada à questão de se fazer telhas coloniais nas coxas. Mas assim, muito provavelmente se popularizou o termo para nós brasileiros. Errado. E daí, desse período. Mas não quer dizer que surgiu com um fato histórico concreto, que, segundo aqui o nosso amigo, não houve. Mas o que eu queria trazer de novo do nosso amigo Jean Lawande, quando ele coloca lá no Conto do Vigário, desmascarando falsas explicações sobre a origem de expressões populares. No final não tinha lido, ele deixa ele deixa, obrigado, gente, e pesquisem e desconfiem sempre. Eu adorei isso, eu vou falar sempre isso daqui, porque é o que eu acho interessante sobre cultura popular. Desconfia, acabei de falar, não acredita. Vai lá conferir se está tudo certinho, para poder ver como é difícil ter uma origem exata das coisas que a gente fala. Então é isso. Professor, tamo junto. Muito bom. E se você tiver alguma outra explicação, também comenta aí.
Valeu, Vitor. Vitão. Então agora me explica? Me explica. Tá. Então hoje no Me Explica, Presta atenção, Matheus. eu vou explicar rapidinho a diferença entre orientação sexual e identidade de gênero. Porque, né, em algumas conversas aí que eu tive, a galera se confundiu. Falou, não, mas essa pessoa aí... Não, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, ó, vou começar com orientação sexual, porque é mais fácil de entender. Que é de quem a pessoa gosta afetivamente, né? Então, um homem que gosta de mulher, heterossexual. Um homem que gosta de homem, homossexual. Um homem que gosta de homem, de mulher, bissexual. E aí, tem outras definições também, que são aquelas letrinhas LGBTQIAP+, N+, tem muito mais aí. Que aí tem a ver, né, com orientação sexual. Então, é isso. Por quem a pessoa se sente atraída? Certo, galera? Passou a régua. Identidade de gênero. Quem a pessoa é. Como ela se identifica. Por isso que é identidade de gênero. E aí a pessoa, o que é diferente de sexo biológico. A pessoa pode ter nascido sob o sexo biológico feminino, mas aí não se identifica com isso. Tipo, não gosto disso, então eu vou me identificar como um homem. Então a pessoa é transexual. E aí, quer dizer, transgênero, né? Acho que hoje em dia não se fala mais transexual, mas é a pessoa transgênero. Então, que não se identifica com o sexo biológico. A pessoa que se identifica com o sexo biológico, eu nasci como mulher, me identifico como mulher, a pessoa é cisgênero. E aí, no transgênero, tem o não binário, que a pessoa não precisa se identificar com nenhum dos dois, né? Então, ela vai ser transgênero, não binário. E é muito interessante falar que a identidade, o gênero é uma construção social, né? Então, a gente não tem que colocar como, homem não pode usar saia porque é homem. Cara, isso é uma construção social sua. Lá na Escócia, o pessoal, Escócia, né? Usa saia. É um kilt, isso. Um tipo de... Homem não pode pintar unha. Uma construção social. Homem usa azul, mulheres usam rosa. Antigamente, o rosa era uma cor masculina. Então, assim, gênero é uma construção social, então a pessoa pode nascer sob o sexo XX e não se identificar como mulher, ou XY não se identificar como homem, porque é construção social. No sexo biológico tem o masculino, tem o feminino e tem o intersexo, né? Que daí é uma questão biológica. Então é isso. E eu queria falar sobre uma outra coisa, que é a ideologia de gênero. Non existe. Ponto final. Nossa, até doeu. Que ideologia de gênero foi uma coisa, assim, criada pelos conservadores, que eles acham que a ideologia de gênero vai acabar com os valores da família. E aí, quando vem falar de família... Desse jeito é ruim. Eu já fico muito irritada, porque uma vez eu estava conversando com uma amiga e ela falou, Thaís, eu acho que você não vai gostar muito desse autor, porque você é de esquerda, né? Eu falei, então, e ele é a favor da família. Eu falei, gente, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Ela não me deixou explicar, né, que as pessoas de esquerda são a favor da família. E aí, acabou indo por outro caminho. Mas é isso, pessoas que acreditam em ideologia de gênero... É que essa pessoa quando fala assim, é que ela acredita num tipo de família. É uma família. Eu não sei, eu não consigo conversar. Então, eu até deixo aqui o diálogo aberto para eu entender o que ela acha que é família, o que é diferente das pessoas de esquerda. Quando eu ouvi essas vezes, aí falando por mim, a pessoa ela tem uma conotação de família poliana, branca, e o resto não é família. E aí, tudo que é uma família diferente da conotação dela é família de esquerda. Aí eu tô falando de algumas pessoas que eu conheço. Família de esquerda, muito bom, gente. Só porque não é, enfim. É isso. Tristeza. Então vamos rir agora. Aprendam, então. Orientação sexual e identidade de gênero. E é facinho. Identidade de gênero também tá naquelas letrinhas LGBTQIAPN+.
É isso. Então vamos rir. Vou tentar. Desopilação, a gente vai fazer hoje trava-língua. A gente pegou uns trava-línguas de muitos lugares. Um dos lugares que a gente pegou foi do canal Cá Me Disse, da Camila, amigona nossa. Ela é fonoaudióloga. Então, esses trava-línguas aqui, ó, são cientificamente comprovados. Episódio do Profissões com ela. Temos sim. Depois vocês vejam lá o que faz um fonoaudiólogo de voz profissional. Vamos ver. Nível médio. A gente pegou o nível médio porque a gente já é profissional, galera. Peraí. Eu sou muito ruim. Como quem viu o primeiro episódio já pôde comprovar. O lírio amarelo é da loira Larissa. Foi bom. Foi bom. Mas lendo também, né? Não, Se mas você não me precisa dissesse... decorar, né? Não, eu sei, mas se me dissesse já ia ser entendi. diferente. Ler eu acho que ajuda. Ajuda. Agora, esse aqui é muito... Vamos lá. A fralda do filho do flautista flauteador friccionou o aflito e fraudulento forasteiro, formando um conflito. Não sei se foi certo. Foi? Ou foi rápido. Foi? Bagre branco. Esse é difícil. Bagre branco. Bagre branco. Branco bagre. Tá, Meu Deus. vamos lá. Antes eu vou fazer um aquecimento. Tá. Os cantores, artista faz isso. A gente faz muito isso, gente. Vamos lá. O lírio amarelo é da loira Larissa. Fácil. Bom, A fralda do filho do flautista flauteador friccionou o aflito e fraudulento forasteiro, formando um conflito. O forasteiro foi deu uma melhor. enroladinha, mas foi. Bagre branco, branco, bagre. Esse é o pior, tá vendo? Tem Branco. menos, mas o bagre Bagre branco, branco, bagre. Misericórdia. Agora vamos aqui. Diz que é nível difícil. Vamos ver. Vamos lá. Trate 33 trutas e traga 3 das 33 trutas tratadas. Foi muito... Léo tá Top. pró. Ixi. Toco preto, porco fresco, corpo crespo. Eita, Léo. Arrasando. Quem a paca cara compra, paca cara pagará. Léo tá Consegui, profissional. Nossa, vamos ver Lendo. agora. Nossa, esse negócio com tran... É tudo. Na verdade, a minha maior dificuldade é com... Mas aqui não tem nenhum. Mas É esse tipo aqui parece difícil. Xuxa, Sasha. É tipo... A Casa Sasha Suja foi Samba- beber cachaça com a Xuxa. Cachaça. Não, casa suja, chão sujo. Casa Olha, até suja, que chão foi. sujo. Não, foi. Ó. A Xuxa foi beber cachaça com a Sasha. A Xuxa foi beber cachaça com a Sasha. bom. Cachaça. Trate 33 trutas e traga 3 das 33 trutas tratadas. Tra, tra, tra. Tralhadora. Tra, 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 tra. Toco preto, porco fresco, corpo crespo. Quem a paca cara compra, paca cara pagará. Bom. Então, pra gente não foi difícil, não. Foi mais difícil o nível médio. Foi mais difícil o nível. O mais difícil foi o mais simples, que Bagre- é o bagre Bag branco banco. e o branco bagre. Então é isso, gente. Olha, mas a gente tem muitos desafios ainda de travas O línguas. Léo pegou mais um montão aqui. A gente faz Peguei. os próximos? Infinito. A gente vai voltar neles aqui. Se quiser, manda sugestão também, né? Vai que você tem uns travas-línguas aí legais. Sabe aqueles regionais, aquelas palavras que a gente não conhece? Deve ter Eita. bastante. A gente podia trazer umas frases em alemão. Aí já não... Não é nem trava-língua, é impossível. É tranca-boca pra mim. Lembra? Como é que chamava aquele autor que a gente teve que gravar? No Goethe? O primeiro, eu acho. Não sei o que é Schmelfanisch. É. Não é? Fiquei meia hora pra falar uma vez, certo? Foi horroroso. Mas foi bom. E o vídeo tá aí. Tá aí, dramaturgos alemães. É isso, gente. Temos um É programa, isso. então não se esqueça, por favor, de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, passar pra galera, falar, ó, tá acontecendo isso aqui, ó, o pessoal do Utopia 222 é muito legal. Mande recados pra gente, mande também recadinhos nos Instagrams, vou tentar, ó, Thaís Polimene, Thaís com H e com o final do Polimene, Leonardo.Cássio e Utopia 2222 Videocast. Boa. E pode mandar e-mail pra gente também, thaís@carbono60, 60 com numeral.com.br, leonardo@carbono60.com.br. E acesse os nossos sites também, thaispolimene.com.br, leonardocas.com.br. Isso, Oi, porque gente. somos o Brasil.com.br. Tá bom, é isso. Valeu, Matheus. Valeu, Matheus.